por favor, não toque nisso. A voz do policial parecia distante, mas eu não conseguia desviar o olhar. Fragmentos de fibra de carbono preta estavam espalhados pelo estacionamento como se fossem restos de algo que nunca poderia ser consertado. Uma das rodas tinha se soltado e rolado quase 10 metros antes de bater no meio-fio. A tela de controle ainda piscava por alguns segundos, até apagar completamente. Um paramédico colocou uma manta sobre meus ombros e disse baixinho que entendia o significado daquela cadeira. Eu olhei para ele e respondi: não, você não entende. Aquilo não era apenas uma cadeira de rodas. Era meu lar sobre rodas, meu jeito de ir ao mercado, meu escritório, minha independência. Era tudo que me permitia viver a minha própria vida. Ele ficou sem palavras. Eu também. Atrás de nós, mais de 100 convidados da minha festa de aniversário permaneciam parados em frente ao restaurante. Ninguém tinha voltado para dentro. O bolo havia perdido a importância. As decorações estavam esquecidas. Todos os olhares estavam presos em uma única pessoa, meu irmão mais novo, Ryan Collins. Ele estava encostado tranquilamente na caminhonete dele, com os braços cruzados, como se tivesse apenas esbarrado em um carrinho de compras. Um policial se aproximou e perguntou: Senhor, pode explicar o que aconteceu? Ryan deu uma risada curta. Era aniversário dela. Achei que estava na hora de ela parar de fingir que conseguia fazer tudo sozinha. Algumas pessoas ficaram chocadas. Outras apenas encaravam sem acreditar. O policial olhou para ele, confuso. O senhor passou de propósito por cima da cadeira de rodas? Ryan deu de ombros. Ela já era velha. Eu só fiz um favor. Agora ela pode comprar outra. Antes que o policial respondesse, minha mãe se aproximou. Ela não perguntou se eu estava bem. Nem sequer olhou para mim. Em vez disso, falou diretamente com o policial: meu filho cometeu um erro. Ele vai comprar outra para ela. Eu soltei uma risada, não porque aquilo era engraçado, mas porque naquele momento percebi que ela realmente não fazia ideia do que ele havia destruído. Você acha que pode simplesmente substituir isso? Perguntei. Ela franziu a testa. Claro. É só uma cadeira de rodas. Eu balancei a cabeça lentamente. Não. Não é. Levou 18 meses para ser construída. Ela foi projetada sob medida para o meu corpo, ajustada exatamente para minha coluna, meus ombros, meus quadris e até para as limitações causadas pelos danos nos meus nervos. Não era algo que eu pudesse simplesmente encontrar em uma loja e substituir no dia seguinte. Não existia outra igual esperando em algum estoque. O silêncio ao redor ficou ainda mais profundo. Minha mãe revirou os olhos, como se eu estivesse exagerando. Você está fazendo drama, disse ela. Então abriu aquele mesmo sorriso que eu conhecia desde a infância. O sorriso que aparecia sempre que Ryan escapava de mais uma consequência das próprias atitudes. Ela olhou para os restos da cadeira destruída e completou: além disso, agradeça por não estar sentada nela quando aconteceu. O que veio depois foi um silêncio diferente de qualquer outro que eu já tinha presenciado. Não era apenas constrangimento ou desconforto. Era um silêncio pesado, daqueles que mudam completamente a forma como as pessoas enxergam alguém. Uma senhora idosa na frente da multidão levou a mão à boca em choque. Um menino pequeno olhou para o pai e perguntou baixinho: Pai, por que aquela mulher é tão malvada? O homem não respondeu. Apenas puxou o filho para mais perto. O policial voltou sua atenção para Ryan. Você precisa permanecer aqui até esclarecermos tudo. Ryan soltou outra risada. Eu não vou a lugar nenhum. Vocês não podem prender alguém por causa de uma cadeira de rodas. Ninguém respondeu. Não porque concordavam com ele, mas porque naquele momento ninguém ali conhecia toda a história. Nem mesmo Ryan sabia o que estava prestes a acontecer. Meu celular, dentro da bolsa, vibrou uma vez. Depois outra. E mais uma vez. Ignorei. Então ele tocou novamente. Quando olhei para a tela, não havia um nome de pessoa. Era uma empresa. Mobility Dynamics, a fabricante da minha cadeira. Atendi a ligação. Senhora Collins. Meu nome é Daniel Foster.
Estou entrando em contato porque sua cadeira de rodas acabou de enviar um alerta automático de impacto. Meu coração acelerou. O quê? Nosso sistema recebeu um relatório de colisão há alguns segundos. Estamos analisando os dados agora, ele fez uma pausa. E o que estamos vendo não parece compatível com um simples acidente. Olhei lentamente para a estrutura destruída no chão e depois levantei os olhos para Ryan. Ele ainda estava sorrindo, ainda acreditando que tinha destruído apenas uma máquina cara. Ele não fazia ideia. A cadeira que ele acabou de esmagar tinha registrado silenciosamente cada movimento, cada impacto, cada detalhe do que aconteceu. E em algum lugar, nos servidores da empresa, todas aquelas informações já estavam guardadas. Naquela noite, eu não consegui dormir. Não era apenas por causa de Ryan. Eu não conseguia esquecer aquele som. O barulho do metal se dobrando, o vidro quebrando, o estalo final quando as rodas motorizadas cederam sob o peso da caminhonete dele. Muitas pessoas me perguntam como é perder a própria independência. Mas essa não é a pergunta certa. A verdadeira pergunta é: como é ver alguém comemorando o momento em que tirou isso de você? Na manhã seguinte, meu telefone tocou novamente. Senhora Collins, aqui é Daniel Foster, da Mobility Dynamics. A voz dele parecia mais tranquila do que no dia anterior. Eu tinha me aproximado da mesa da cozinha usando uma cadeira de rodas manual emprestada pelo hospital de reabilitação. Ela era apenas uma solução temporária e não tinha sido feita para o meu corpo. Em menos de 15 minutos, meus ombros já estavam doendo. Estou com nossa equipe de engenharia comigo, Daniel disse. Fechei os olhos por um instante. Me diga o que vocês descobriram. Ouvi o som de teclas sendo pressionadas do outro lado da linha. Nosso sistema conseguiu enviar o arquivo completo do impacto. Meu coração apertou. E o que apareceu? Houve uma pequena pausa antes da resposta. A cadeira registrou 8 impactos diferentes. Eu franzi a testa. 8? Sim. A primeira colisão foi suficiente para interromper o movimento para frente. Os outros impactos aconteceram depois que a cadeira já estava completamente parada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Senhora Collins, ele acelerou, voltou a encostar e repetiu o movimento várias vezes. Eu não consegui dizer nada. Ele também permaneceu calado por um momento. Então falou em um tom mais sério. Nossa equipe de engenharia chegou à mesma conclusão. Os danos foram classificados como resultado de uma ação intencional. Enquanto eu permanecia em silêncio, meu celular começou a receber várias notificações. Mensagens, e-mails, chamadas perdidas. Ignorei quase todas. Até que uma mensagem chamou minha atenção. Era da minha prima Emma. Você precisa ver isso. Cliquei no vídeo. A gravação não tinha sido feita da frente do restaurante, onde acontecia a festa. Ela vinha de uma varanda no segundo andar, com uma visão completa do estacionamento. Quem estava filmando provavelmente nem percebeu Ryan no começo, porque a câmera estava focada nas crianças brincando com os balões de aniversário. Então ele apareceu na imagem. Ryan caminhou até perto da minha cadeira de rodas, olhou ao redor, abriu um sorriso e pegou o celular. Ele digitou alguma coisa e guardou o aparelho. 30 segundos depois, a caminhonete dele ligou. Não havia ninguém dentro. Ele tinha usado a partida remota. Ryan entrou no veículo com toda a calma, ajustou os espelhos, observou os dois lados do estacionamento e então virou o volante diretamente na direção da vaga reservada para acessibilidade. Ele não ficou surpreso ao encontrar minha cadeira ali. Ele estava esperando por ela. O vídeo terminou poucos segundos antes da primeira batida. Assisti à gravação 3 vezes. E, a cada vez, aquele sorriso dele parecia ainda mais frio. Ao meio-dia, recebi outra ligação. Não era da polícia. Não era da seguradora. Era do meu banco. Senhora Collins, estamos analisando algumas solicitações de autorização feitas ontem. Fiquei confusa. Eu não fiz nenhuma solicitação. Houve uma pausa do outro lado. É exatamente por isso que estamos entrando em contato. Meu estômago se apertou. Que tipo de solicitação? A atendente respondeu.
Houve uma tentativa de transferência de valores da sua conta destinada a equipamentos adaptativos. Eu fiquei completamente imóvel. Conta de equipamentos adaptativos. Era a conta onde eu tinha passado 4 anos juntando dinheiro para manutenção da cadeira de rodas, peças de reposição e possíveis reparos no futuro. Algum valor chegou a ser transferido? Não. Nosso setor de segurança bloqueou a movimentação antes que fosse concluída. Quem fez a solicitação? Infelizmente, não podemos informar até concluirmos a verificação de identidade. Quando desliguei o telefone, um pensamento assustador passou pela minha cabeça. Destruir minha cadeira de rodas não tinha sido o objetivo final. Aquilo tinha sido apenas o começo. Mais tarde naquela tarde, a policial Melissa Grant apareceu no meu apartamento. Ela não veio para me interrogar. Ela veio devolver algo. Ela colocou um pequeno saco de evidências sobre a mesa. Dentro dele havia uma peça de metal amassada, o controle da minha cadeira de rodas. Imaginei que talvez você quisesse ficar com isso. Peguei o saco com cuidado. Mesmo destruído, aquele pequeno objeto ainda parecia familiar. A policial fez um leve sorriso. Nossa equipe terminou a análise e a documentação da cadeira. Levantei o olhar. Equipe de análise. Ela abriu o caderno. Por causa do valor estimado do equipamento e da suspeita de dano intencional, precisamos investigar mais a fundo. Então ela fez uma pausa antes de perguntar. Preciso saber uma coisa. Alguém teria algum motivo para se beneficiar caso você perdesse o acesso a essa cadeira? Por um instante, eu quase respondi que não. Mas uma lembrança veio à minha mente. 2 semanas antes, Ryan estava parado na porta do meu apartamento. Você sabe que não pode morar sozinha para sempre, né? Eu tinha respondido. Já faço isso há 5 anos. Ele olhou para a cadeira. Não sem ela. Naquele momento, achei que fosse apenas mais um comentário cruel dele. Agora, parecia muito mais do que isso. Parecia uma parte de um plano. Naquela noite, abri uma caixa antiga de documentos guardada no armário. Dentro havia prontuários médicos, aprovações de seguro, notas de conserto, registros de troca de bateria e vários outros papéis relacionados à minha cadeira. No fundo da caixa, encontrei uma pasta azul que eu não abria há anos. Na capa estava escrito: Acordo de vida independente. Franzi a testa. Eu não me lembrava de ter assinado nenhum documento com aquele nome. Comecei a abrir a pasta. Dentro havia cópias de pedidos de benefícios, autorizações médicas e formulários de transporte. Então uma página fez meu corpo inteiro congelar. Nela, Ryan Collins aparecia como meu principal representante financeiro. E, na parte inferior, havia uma assinatura com o meu nome. Mas não era minha. Eu conhecia a minha própria caligrafia. Aquela pessoa tinha tentado imitá-la, mas feito um trabalho péssimo. Peguei outro documento. Depois mais um. E outro. 4 assinaturas diferentes. Nenhuma delas era minha. Minha respiração ficou mais pesada. A cadeira destruída. A tentativa de transferência bancária. Os documentos falsificados. Aquilo não eram acontecimentos separados. Tudo estava conectado. Alguém tinha passado anos, em silêncio, tentando construir uma maneira de controlar cada parte da minha vida. Destruir a cadeira de rodas tinha sido apenas a primeira vez em que eles pararam de fingir. Exatamente às 19h14 daquela noite, o interfone do meu apartamento tocou. Tenho uma entrega para Avery Collins. Eu estranhei. Eu não pedi nada. Não veio de nenhuma loja. É algo relacionado à festa de aniversário de ontem. Alguns minutos depois, abri o pacote. Dentro havia um tablet infantil. Preso a ele estava um bilhete escrito à mão. Meu filho estava gravando os balões quando tudo aconteceu. Acho que você merece ter isso antes que alguém peça para ele apagar. Hannah Morales. Minhas mãos começaram a tremer. Apertei o botão para reproduzir o vídeo. A gravação começou com crianças rindo, música de aniversário ao fundo e as decorações coloridas espalhadas pelo local. Então a voz de Ryan apareceu. Ele não fazia ideia de que estava sendo filmado.
Ele olhou na direção da minha mãe e sorriu. Assiste isso. Ela respondeu com um sorriso. Só não perde o momento. Ryan riu. Pode deixar. Eu vou garantir que não perca. O vídeo terminou. Eu fiquei parada, sem conseguir me mexer. Não porque aquela gravação apenas confirmava o que tinha acontecido, mas porque revelava algo muito pior. Nenhum dos dois entrou em pânico depois. Eles não ficaram assustados. Eles tinham certeza de que todos acreditariam na versão deles. Eles nunca imaginaram que pessoas desconhecidas conseguiriam guardar a verdade antes que eles tivessem a chance de apagá-la. 3 dias depois, a internet já tinha criado sua própria versão dos fatos. Metade das pessoas chamava Ryan de monstro. A outra metade dizia que tinha sido um acidente. Eu ignorei todos os comentários. A verdade não precisava da aprovação de ninguém. Ela só precisava de tempo. Na quinta-feira de manhã, Daniel Foster ligou novamente. Dessa vez, sua voz parecia diferente. Mais animada. Senhora Collins, nossa equipe de engenharia terminou a reconstrução. Reconstrução do quê? Da cadeira. Eu franzi a testa. Mas ela foi destruída. A estrutura foi. Os dados, não. Ele explicou que cada impacto forte gerava um registro detalhado segundo a segundo, potência dos motores, rotação das rodas, direção do movimento, carga da bateria, sensores de equilíbrio, pressão aplicada e milhares de outros dados. Juntos, aqueles registros contavam uma história que nenhuma testemunha poderia alterar. Nós criamos uma reconstrução em 3 dimensões do ocorrido. Ele fez uma pausa. O veículo acelerou, parou, deu ré e acelerou novamente. Isso aconteceu 6 vezes diferentes. Fechei os olhos. Então não foi apenas uma reação de raiva? Não. Foi algo planejado. Então ele disse a frase que mudou tudo. O sistema também identificou que sua cadeira estava completamente parada, com os travamentos de segurança ativados. Fiquei em silêncio. O que isso significa? Significa que sua cadeira não poderia ter se movido sozinha até a caminhonete dele. O silêncio entre nós durou alguns segundos. Então Daniel completou. Nossa empresa já preservou todos os arquivos. Só vamos liberá-los caso sejam solicitados oficialmente pelas autoridades. Pela primeira vez desde o meu aniversário, senti algo diferente. Não era esperança. Era certeza. Naquela tarde, meu apartamento ficou estranhamente movimentado. Mas não eram jornalistas ou curiosos. Eram pessoas comuns. A primeira a bater na minha porta foi a senhora Alvarez, do apartamento de baixo. Eu fiz muffins demais. Ela sorriu de um jeito meio sem graça. Pensei que talvez você pudesse me ajudar a comer alguns. Nenhuma de nós mencionou a cadeira de rodas. Não era necessário. Ela já sabia. 1 hora depois, o carteiro deixou um cartão escrito à mão na minha porta. Mais tarde, meu farmacêutico apareceu pessoalmente para entregar meus remédios, em vez de me pedir para esperar mais uma semana. Até o fim do dia, 3 vizinhos diferentes se ofereceram para me levar a sessões de fisioterapia. Pessoas com quem eu mal conversava há anos começaram, silenciosamente, a ocupar o espaço que minha própria família tinha deixado vazio. Aquilo me fez lembrar de algo que minha terapeuta de reabilitação havia me dito uma vez. Precisar de ajuda não é sinal de fraqueza. O problema é ser obrigado a depender de pessoas que usam essa dependência para controlar você. Naquele momento, eu finalmente entendi a diferença. Na manhã de sexta-feira, a policial Melissa Grant voltou ao meu apartamento. Dessa vez, ela não estava sozinha. Um investigador da seguradora veio com ela. O nome dele era Marcus Hill. Ele colocou várias fotografias sobre a mesa da minha sala de jantar. Você reconhece essas imagens? Olhei para as fotos. Eram da minha cadeira de rodas, mas não da festa de aniversário. Eram de 2 anos antes. Durante uma inspeção de rotina, eu respondi, lembrando. Ele assentiu. Exatamente. Manutenção anual. Marcos apontou para uma pequena peça preta instalada abaixo do assento. Você sabe o que é isso? Eu balancei a cabeça.
É o registrador de controle adaptativo. Ele sorriu levemente. A maioria das pessoas nem sabe que isso existe. Esse dispositivo foi criado depois de um processo envolvendo falsas alegações de danos a equipamentos personalizados. Desde então, cadeiras desse tipo armazenam dados de impacto e funcionamento. Ele se inclinou para trás. Isso significa que ninguém pode simplesmente afirmar que o dano aconteceu de uma maneira diferente da realidade. Eu não consegui evitar um pequeno sorriso. Durante toda a vida, Ryan acreditou que a tecnologia sempre estaria a favor dele. Dessa vez, ela estava do meu lado. Antes de ir embora, Marcos fez uma última pergunta. Alguém da sua família já cuidou dos seus pagamentos relacionados à sua deficiência? Respondi sem pensar. Meu irmão costumava pegar alguns documentos para mim. Que tipo de documentos? Renovações de seguro, pedidos de equipamentos, reembolsos de transporte. Ele olhou para a policial Grant e depois voltou a atenção para mim. Você preenchia esses formulários pessoalmente? Eu hesitei. Eu achava que sim. O que quer dizer com isso? Eu assinava o que minha mãe dizia para eu assinar. Quando isso acontecia? Normalmente durante consultas no hospital. Marcos abriu outra pasta. Dentro havia dezenas de cópias de documentos. Renovações de benefícios, pedidos de auxílio para mobilidade, reembolsos de equipamentos e financiamentos para tecnologia adaptativa. Minha assinatura aparecia repetidamente. Uma vez. 2 vezes. Dezenas de vezes. Algumas pareciam realmente minhas. Outras não. Com cuidado, Marcos separou uma página e colocou na minha frente. Não responda imediatamente. Analise com calma. Essa assinatura é sua? Fiquei olhando para o papel por quase um minuto inteiro. Eu não sentia nada. Era como se meu corpo tivesse desligado. Ele colocou outra folha na mesa. E essa? Não. Mais uma. Essa? Também não. Outra. Essa? Não. No total, eram 23 documentos. 9 tinham assinaturas verdadeiras. 14 eram falsas. Meu estômago se revirou. O que isso significa? Marcos fechou a pasta lentamente. Significa que alguém pode ter usado sua condição e seus benefícios para conseguir dinheiro ou aprovações sem o seu conhecimento e sem o seu consentimento. Olhei para a janela e, de repente, tudo começou a fazer sentido. Porque Ryan sempre fazia questão de cuidar dos documentos. Porque minha mãe insistia para que eu não lesse os formulários, dizendo que eram apenas textos complicados de seguro. Porque qualquer conversa sobre dinheiro sempre acabava em discussão. Eles não estavam me ajudando. Eles estavam garantindo que eu nunca olhasse de perto demais. Naquela noite, Emma me ligou. Você precisa ligar no canal 8. Eu não assisto notícias. Só confie em mim. Peguei o controle remoto. Na televisão, apareciam imagens aéreas do estacionamento do restaurante, gravadas por um helicóptero. Em seguida, o apresentador começou a falar. O novo vídeo divulgado hoje parece contradizer a versão de que a destruição da cadeira de rodas no último domingo foi um acidente. A gravação feita pela criança apareceu na tela. Não o vídeo completo. Apenas 6 segundos. Mas era o suficiente. A voz de Ryan ecoou por todas as televisões da cidade. Assiste isso. Depois, a voz da minha mãe. Só não perde o momento. Então veio o impacto. A transmissão voltou para o apresentador. Investigadores informam que vários outros vídeos foram entregues voluntariamente por convidados que estavam no evento. Desliguei o som da televisão. Meu celular começou a tocar imediatamente. Primeiro era Ryan. Deixei chamar até parar. Depois minha mãe. Também ignorei. Então meu pai. Ele deixou uma mensagem de voz. Avery, por favor, não converse com mais ninguém. Nós podemos resolver isso. Resolver? Aquela palavra sozinha já dizia tudo. Não era. Você está bem? Não era. Me desculpe. Não era.
Nós estávamos errados. Era apenas. Nós podemos resolver isso. Pela primeira vez na minha vida, eu não atendi. Apenas virei o celular com a tela para baixo. Porque algumas conversas não existem para consertar as coisas. Elas existem para puxar você de volta para o controle de outra pessoa. Uma hora depois, ouvi outra batida na porta. Não era minha família. Não era a polícia. Era uma mulher mais ou menos da minha idade segurando um jornal dobrado nas mãos. Ela também usava cadeira de rodas. Meu nome é Jasmine. Ela sorriu de forma tímida. Eu vi o que aconteceu. Só queria que você soubesse que não está enfrentando isso sozinha. Ela abriu a mochila e tirou um pequeno broche prateado em formato de roda. Nosso grupo de apoio à comunidade com deficiência entrega esses símbolos para pessoas que se recusam a deixar que outros definam quem elas são. Ela colocou o broche na minha mão. Antes de ir embora, acrescentou em voz baixa. Guarde todos os documentos. Você vai precisar deles. Enquanto ela se afastava pelo corredor, olhei para aquela pequena roda de prata na minha palma. E alguma coisa dentro de mim mudou. Até aquele momento, eu estava tentando provar que meu irmão tinha mentido. Mas agora eu entendi algo muito maior. Eu não estava apenas defendendo uma cadeira de rodas. Eu estava recuperando o controle sobre a minha própria vida. A audiência não aconteceu em um tribunal. Foi realizada dentro de uma sala simples de reuniões no prédio administrativo do condado. Paredes cinzas. Cadeiras de metal. Uma imagem de água pendurada no centro da mesa. Não havia discursos dramáticos. Não havia câmeras de televisão. Apenas pessoas segurando pastas cheias de documentos que carregavam pedaços da minha história. Cheguei acompanhada de Jasmine, não porque eu precisasse de alguém para falar por mim, mas porque, pela primeira vez, eu tinha escolhido ter ao meu lado alguém em quem realmente confiava. Do outro lado da sala estavam Ryan, minha mãe e meu pai. Nenhum deles olhava para mim. Durante anos, eles repetiram que eu não era capaz de cuidar da minha própria vida. Agora, eles precisavam explicar por que tinham tomado tantas decisões por mim. A responsável pela audiência ajustou os óculos e abriu a sessão. Esta análise diz respeito ao pedido da Sra. Avery Collins para recuperar o controle exclusivo sobre suas decisões financeiras, médicas e relacionadas à sua condição de mobilidade. Ela olhou para todos na sala. Cada pessoa terá a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. Ryan se recostou na cadeira com uma expressão confiante. Avery se sente sobrecarregada facilmente. Eu sempre cuidei dos documentos mais complicados. A responsável apenas fez um aceno educado. Obrigada. Então voltou o olhar para mim. Sra. Collins. Abri uma das minhas pastas. Não era um discurso. Não eram fotos emocionais. Era uma linha do tempo. Gostaria de apresentar estes documentos. Ela pegou os papéis. O que eles mostram? Cada consulta médica que eu compareci sozinha. Todas as contas da minha casa que eu paguei. Meus registros de trabalho, declarações de imposto, pagamentos da hipoteca, horários de fisioterapia e os registros de manutenção da minha cadeira de rodas. Fiz uma pausa. Eu vivi de forma independente por 5 anos. Olhei para Ryan. A única coisa que eu realmente pedi para ele fazer era me ajudar a carregar caixas pesadas. A sala ficou completamente silenciosa. Então Marcus Hill, o investigador da seguradora, foi chamado para apresentar suas descobertas. Ele colocou um notebook sobre a mesa. Não estamos aqui para discutir conflitos familiares. Estamos aqui para analisar fatos. Ele pressionou uma tecla. Na tela apareceu uma reconstrução em 3 dimensões do estacionamento. Minha cadeira aparecia parada ao lado da rampa de acessibilidade. Poucos segundos depois, uma representação digital da caminhonete entrou na cena. Ela não perdeu o controle. Não deslizou. Ela virou diretamente na direção da cadeira. O primeiro impacto. Depois a ré. Outro impacto. Mais uma vez a ré. Outro choque. Cada movimento era acompanhado por informações precisas de velocidade, direção e força aplicada. Marcus pausou a animação.
Os dados registrados confirmam que a cadeira nunca se moveu. Ela permaneceu travada no mesmo lugar. Ele mudou a tela e mostrou 3 registros de tempo sincronizados de vídeos feitos por convidados da festa. Cada ângulo confirmava a reconstrução. Cada segundo correspondia exatamente. O sorriso de Ryan desapareceu. A responsável pela audiência olhou para ele. Sr. Collins, o senhor ainda afirma que isso foi um acidente? Ryan engoliu em seco. Aconteceu muito rápido. Marcus respondeu calmamente. A sequência completa durou 1 minuto e 42 segundos. Houve várias oportunidades para parar. Ryan ficou em silêncio. Então começou a análise financeira. Uma contadora contratada pelo condado apresentou cópias de pedidos de benefícios e solicitações de reembolso. Nos últimos 4 anos, vários pedidos foram enviados usando os dados da Sra. Collins. Ela virou uma página. Alguns eram legítimos. Depois virou outra. Outros não eram. Ela destacou assinaturas, datas, registros digitais e informações bancárias. O padrão ficou impossível de ignorar. Valores destinados a transporte adaptado e manutenção de equipamentos foram transferidos repetidamente para uma conta controlada por Ryan, em nome da Sra. Collins. A contadora olhou diretamente para mim. A senhora autorizou essas transferências? Não. A senhora sabia que elas existiam? Não. A responsável pela audiência anotou várias informações. Minha mãe se mexeu desconfortável na cadeira. Então, inesperadamente, meu pai se levantou. Ninguém tinha pedido que ele falasse. Ele parecia mais velho do que eu lembrava. Suas mãos tremiam levemente. Eu preciso dizer uma coisa. Todos na sala ficaram em silêncio. Eu sabia que Ryan estava cuidando de coisas demais. Pela primeira vez naquele dia, ele olhou diretamente para mim. Eu dizia a mim mesmo que era mais fácil assim. Eu me convenci de que Avery precisava de ajuda. A voz do meu pai falhou. A verdade é que eu tinha medo de enfrentar a minha própria família. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Eu escolhi ficar em silêncio. E o meu silêncio acabou dando permissão para tudo acontecer. Ninguém interrompeu. Algumas confissões chegam tarde demais para consertar todos os danos causados. Mas isso não significa que elas deixam de ter importância. No fim daquela tarde, a responsável pela audiência voltou com a decisão final. Ela olhou diretamente para mim. A partir deste momento, a Sra. Avery Collins recupera o controle exclusivo sobre suas decisões financeiras, médicas e pessoais. Ela continuou. Todas as autorizações anteriores concedidas ao Sr. Ryan Collins estão oficialmente revogadas. Depois de assinar o documento, ela acrescentou uma última observação. As provas apresentadas demonstram um padrão contínuo de controle e influência indevida, incompatível com o direito da Sra. Collins de tomar suas próprias decisões de forma independente. Eu não comemorei. Não chorei. Durante anos, imaginei que recuperar minha liberdade seria algo grandioso, cheio de emoção e alívio. Mas não foi assim. Foi algo silencioso. Parecia finalmente ouvir a própria voz depois de passar anos escutando outra pessoa falar por você. Quando saí do prédio, ouvi Ryan me chamar. Avery. Eu parei, mas não me virei. Você destruiu a nossa família. Pela primeira vez na minha vida, respondi sem raiva. Não. Eu apenas parei de deixar você controlar ela. Continuei em direção ao elevador. As portas se fecharam entre nós. E, pela primeira vez desde o acidente, algo realmente tinha mudado. O caminho que eu estava seguindo pertencia completamente a mim. 34 dias depois, meu apartamento parecia estranhamente vazio. Não porque eu estivesse sozinha. Mas porque, pela primeira vez em anos, ninguém mais tinha o direito legal de decidir como eu deveria viver dentro daquele espaço. Abri minha caixa de correio. Dentro havia um envelope grande enviado pelo condado. Na frente estavam 6 palavras. Ordem de restauração da independência. Levei o envelope para dentro, preparei um café e sentei perto da janela da sala antes de abrir. Cada página representava algo que minha família tinha retirado de mim silenciosamente.
Cada assinatura anulava uma autorização que Ryan já não controlava. Decisões médicas. Finanças. Aprovação de equipamentos. Benefícios de transporte. Contatos de emergência. Tudo. Uma por uma, as responsabilidades voltavam para o meu nome. Passei os dedos pela última página. Pela primeira vez desde o acidente, todas as escolhas da minha vida pertenciam novamente a mim. Naquela tarde, Jasmine apareceu na minha porta carregando comida para a viagem. Você não vai comemorar sozinha. Eu ri. Eu nem estava planejando comemorar. Ela colocou 2 sacolas de papel sobre o balcão da cozinha. Quer saber uma coisa? Olhei para ela. A maioria das pessoas acha que vingança faz barulho. Ela me entregou uma bebida e sorriu. Mas não faz. Normalmente, parece apenas mais uma pilha de documentos para preencher. Nós duas rimos. Ela não estava errada. A maior vitória da minha vida não foi ver Ryan enfrentando as consequências do que fez. Foi poder assinar meu próprio nome sem ninguém parado ao meu lado dizendo o que eu deveria fazer. Nas semanas seguintes, tudo aquilo que minha família tinha construído começou a desmoronar. Não porque eu fui atrás deles, mas porque cada órgão envolvido começou a comparar informações e registros. A seguradora foi a primeira a concluir a análise. Os pagamentos relacionados aos equipamentos adaptados não correspondiam às notas de manutenção apresentadas. Reembolsos de transporte tinham sido solicitados para consultas às quais eu nunca compareci. Pedidos de manutenção haviam sido registrados enquanto minha cadeira ainda estava dentro da oficina do fabricante. Cada irregularidade levava os investigadores a outra descoberta. E depois a mais uma. Os próprios documentos começaram a revelar a verdade. Ryan ligou 14 vezes. Eu não atendi nenhuma. Minha mãe deixou 8 mensagens de voz. Todas pareciam iguais. Isso é um mal-entendido. Somos uma família. Nós podemos resolver isso. Eles ainda não entendiam. O problema nunca foi apenas a cadeira de rodas. Também não era apenas o dinheiro. Era o fato de que, durante anos, eles acreditaram que tinham o direito de controlar a minha vida. Um mês depois, recebi outra ligação de Marcus Hill. Acho que você vai querer saber disso. O quê? O Tribunal Civil aprovou seu pedido. Que pedido? O pedido de reembolso. Eu quase tinha esquecido dele. Quando minha representante sugeriu entrar com essa solicitação, eu fiquei hesitante. Eu não quero vingança, eu disse. Ela apenas sorriu. Isso não é vingança. É reparação. Então Marcus explicou a decisão do juiz. Ryan seria responsabilizado pessoalmente pelo valor da cadeira destruída e pelos equipamentos adaptativos relacionados. Não porque eram apenas itens caros, mas porque tinham sido destruídos de forma intencional. O seguro cobriria uma parte da substituição. O restante ficaria sob responsabilidade dele. Pela primeira vez, o peso financeiro de tudo aquilo estava nas mãos da pessoa que causou o problema, e não de quem precisou sobreviver a ele. 3 meses depois do meu aniversário, recebi um convite para visitar a fábrica da Mobility Dynamics. Daniel Foster me recebeu na entrada. Tenho alguém que quer conhecer você. Ele me apresentou aos engenheiros, técnicos e designers cujos nomes eu só conhecia através de e-mails durante todos aqueles anos. Um dos engenheiros sorriu. A sua cadeira nos ensinou uma coisa. Olhei para ele, confusa. Como assim? Ele apontou para os projetos sobre a mesa. Estamos adicionando um novo recurso de emergência por causa do que aconteceu. Ele apontou para um protótipo sobre a mesa. Se uma cadeira detectar vários impactos intencionais seguidos, ela vai preservar automaticamente todos os dados de telemetria de forma criptografada em diferentes locais seguros. Fiquei olhando para a tela. Então ninguém consegue apagar as informações. Ele sorriu. Exatamente. A sala ficou em silêncio por alguns instantes. Minha cadeira destruída já estava ajudando a proteger alguém que eu talvez nunca conhecesse. E isso significava muito mais do que qualquer vingança que eu pudesse imaginar. Antes de eu ir embora, Daniel me chamou. Ainda temos mais uma coisa para mostrar.
As portas da oficina se abriram lentamente. Lá dentro estava minha nova cadeira de rodas. Ela não era igual à antiga. Era melhor. Mais leve. Mais resistente. Mais silenciosa. O assento tinha sido moldado novamente com medidas atualizadas do meu corpo. Os controles respondiam ainda mais rápido. Cada detalhe tinha sido pensado para se adaptar perfeitamente a mim. Na parte traseira da estrutura, a equipe de engenharia havia gravado 6 pequenas palavras. Feita para liberdade, nunca para controle. Eu fiquei sem conseguir falar. Um dos técnicos se aproximou e disse baixinho. Todos aqui acompanharam sua história. Queríamos que sua próxima cadeira representasse algo diferente. Ele fez uma pausa. Não apenas sobrevivência. Liberdade. Quando saí pela primeira vez usando a nova cadeira, a luz do sol refletiu na estrutura recém-polida. Jasmine estava ao meu lado sorrindo. Como você se sente? Olhei para frente. Não para trás. Mais leve. Ela riu. A cadeira? Eu sorri. Não. Minha vida. Durante anos, Ray acreditou que destruir minha cadeira de rodas faria com que eu voltasse a depender dele. Mas, no fim, aquela foi justamente a atitude que acabou tirando para sempre o controle que ele achava ter sobre mim. E aquilo não era o fim. Era apenas o começo da justiça. Eu achei que a parte mais difícil tinha passado. Eu estava errada. A parte mais difícil não foi provar o que minha família tinha feito. Foi assistir enquanto eles percebiam que nunca poderiam desfazer aquilo. 9 meses depois do meu aniversário, finalmente chegou o dia da audiência criminal. Dessa vez, o tribunal estava cheio. Não porque jornalistas buscavam uma grande notícia, mas porque quase 20 pessoas que testemunharam o que aconteceu naquela festa fizeram questão de estar presentes. A pessoa desconhecida que ligou para a emergência. Emma. Jasmine. Daniel Foster, da Mobility Dynamics. Até os pais do menino que, sem querer, gravou Ryan sorrindo antes de ele passar por cima da minha cadeira. Nenhum deles se arrependeu de ter ido. Eles estavam ali porque queriam que eu soubesse uma coisa. Eu não entraria naquela sala sozinha. Ryan estava sentado junto à mesa da defesa. Ele não parecia mais o homem que sorria atrás do volante naquele dia. As roupas caras tinham desaparecido. A confiança também. Durante meses, ele repetiu que aquilo era apenas um objeto. Mas o juiz o corrigiu calmamente. Não. Estamos falando da destruição intencional de um equipamento médico especializado, essencial para a independência de outra pessoa. Aquelas palavras ecoaram por todo o tribunal. Essencial para a independência de outra pessoa. Finalmente, alguém tinha entendido. A promotora não fez um discurso dramático. Ela apenas apresentou as provas na ordem em que os fatos aconteceram. Primeiro, a reconstrução feita pelos dados da cadeira. Depois, o vídeo gravado pela criança. Em seguida, as gravações dos convidados, as movimentações bancárias, as autorizações falsificadas e os registros da seguradora. Cada informação se conectava naturalmente à próxima. Não havia surpresas. Não havia testemunhas escondidas. Apenas a verdade aparecendo pouco a pouco. Ryan não olhou para mim nenhuma vez. Quando chegou minha vez de falar, eu não levei anotações. Apenas fui até a frente da sala, olhei para o juiz e depois para Ryan. Eu não sinto falta da minha cadeira de rodas. Fiz uma pausa. Eu sinto falta da vida que ela me permitia viver. Respirei fundo. Você não destruiu apenas metal e tecnologia. Você tentou me convencer de que eu sempre precisaria da sua permissão para existir. Olhei para minha mãe. Vocês dois acreditavam que depender de alguém significava ser fraco. Mas nunca entenderam uma coisa. A sala permaneceu em silêncio. Pedir ajuda não é fraqueza. Tirar a independência de alguém para que essa pessoa precise de você, isso sim é fraqueza. Ninguém disse nada. Mas eu ainda tinha mais uma coisa para falar. Eu não quero vingança. Eu quero meu futuro de volta. Então voltei para o meu lugar. O juiz apresentou a decisão com calma.
Ryan foi considerado responsável pela destruição intencional de equipamento médico adaptado, por crimes relacionados ao esquema financeiro e por outras acusações comprovadas pelas evidências apresentadas. Ele foi condenado a pagar indenizações pelos danos causados. Sua carteira de motorista foi suspensa pelo período determinado pelo tribunal. As certificações profissionais necessárias para seu trabalho foram retiradas. A dívida de restituição o acompanharia por muitos anos. Minha mãe também foi responsabilizada pela participação no uso indevido dos meus recursos e pelo controle abusivo que havia limitado minha independência. Todas as autorizações que ela possuía sobre minhas decisões foram encerradas permanentemente. O juiz olhou diretamente para os dois. Este caso nunca foi apenas sobre uma cadeira de rodas. Foi sobre tratar outro ser humano como se a independência dele fosse algo que alguém pudesse conceder ou retirar quando quisesse. Ninguém comemorou. A justiça não precisa ser barulhenta. Ela apenas precisa ser definitiva. Do lado de fora do tribunal, meu pai parou ao lado da minha cadeira. Ele parecia mais velho do que eu já tinha visto. Eu tenho algo que preciso dizer a você. Esperei. Ele respirou fundo. Quando seu acidente aconteceu, eu convenci a mim mesmo de que Ryan estava protegendo você. Ele abaixou o olhar. Eu vi ele assumir o controle da sua vida. Vi sua mãe incentivar isso. E todas as vezes que eu poderia ter feito algo, eu escolhi ficar calado. A voz dele ficou mais baixa. Eu escolhi o caminho mais fácil. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Eu não estava protegendo minha família. Eu estava protegendo o meu próprio conforto. Pela primeira vez na minha vida, ele não estava pedindo que eu perdoasse. Não estava pedindo outra oportunidade. Ele apenas estava dizendo a verdade. Eu fiz um pequeno aceno com a cabeça. Espero que você se torne o homem que deveria ter sido. Então segui em frente. Algumas conversas não precisam de mais nenhuma palavra. 6 meses depois, recebi um convite. Não veio da minha família. Veio do centro de reabilitação. Quando cheguei, Daniel Foster e Jasmine já estavam me esperando. Na entrada do local havia algo coberto por um grande tecido azul. Ao redor, estavam crianças usando cadeiras de rodas, pais, terapeutas e médicos. Uma menina pequena não parava de sorrir para mim. O diretor caminhou até o microfone. Hoje, não estamos aqui para celebrar aquilo que foi destruído. Estamos aqui para celebrar aquilo que se recusou a quebrar. Então ele me chamou para a frente. Junto com Jasmine, puxei o tecido. E o que apareceu diante de mim me deixou sem palavras. A estrutura da minha antiga cadeira de rodas estava ali. Mas ela não tinha sido consertada. Ela tinha sido transformada. Artistas haviam unido as partes de metal deformadas e criado uma escultura impressionante, como se rodas quebradas estivessem se transformando em asas prontas para voar. Na base havia uma placa de bronze com uma mensagem. Ainda seguindo em frente. Algumas pessoas tentaram destruir minha independência. Elas apenas provaram o quanto ela era forte. As pessoas aplaudiram. Mas não era apenas por mim. Era por todos que algum dia ouviram que eram frágeis demais, limitados demais ou incapazes de viver livremente. Então Daniel trouxe minha nova cadeira para perto da escultura. Ela também pertence aqui. Eu olhei para ele, surpresa. Como assim? Ele sorriu. A primeira cadeira representa aquilo que tentaram tirar de você. Depois apontou para a nova. A segunda representa aquilo que ninguém conseguiu tirar. As duas ficaram lado a lado. Uma carregava as marcas do passado. A outra representava o futuro. Uma mostrava a perda. A outra, a liberdade. Naquele momento, eu finalmente entendi. Minha família tinha destruído um objeto. Mas tinha falhado completamente em destruir uma pessoa. 3 anos depois, meu aniversário era completamente diferente. Não havia salão de festas. Não havia discursos. Não havia conflitos familiares. Apenas amigos reunidos em um parque à beira de um lago. Crianças corriam pela grama tentando pegar bolhas de sabão. Jasmine ria com Emma. Daniel discutia com um adolescente sobre a melhor forma de pescar. Eu apenas sorria.
porque aquilo era família. Então senti um pequeno toque na minha roda. Ao meu lado estava uma menina de aproximadamente 8 anos, usando uma cadeira de rodas roxa cheia de adesivos coloridos. Ela parecia um pouco nervosa. Minha terapeuta me contou quem você é. Eu sorri. É mesmo? Ela balançou a cabeça. Eu vi sua escultura. Ela olhou para mim. Eu quero ser corajosa como você. Olhei para ela. Depois para a cadeira dela. E então voltei a olhar para seus olhos. Sorri. Você já é. O sorriso dela ficou tão grande que parecia impossível caber no rosto. Depois ela saiu correndo em direção ao parquinho. A risada dela se espalhou pelo parque enquanto desaparecia no meio das outras crianças. Anos antes, meu irmão tinha rido enquanto destruía aquilo que ele acreditava ser a fonte da minha força. Mas ele estava errado. Minha força nunca veio do alumínio, das baterias ou das rodas. Ela veio de cada escolha que fiz para continuar avançando quando alguém tentou me impedir. E essa era a única coisa que ninguém jamais conseguiria destruir.